Galera, essa temporada nova de Jujutsu Kaisen não tá dando tempo pra gente respirar, porque com toda aquela reviravolta do episódio passado, nesse episódio teve mais reviravolta ainda, com o Gojo revivendo e mais coisa acontecendo e tudo isso. Então vem comigo pra ver o que aconteceu nesse quarto episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Bora pra análise. O episódio começou no início da luta do Suguru com o mais brabo de todos, o Toji. O Suguru mandou o dragão dele e o dragão dele conseguiu jogar o Toji lá pro meio da Tumba das Estrelas. Essa foi a única diferença relevante do mangá pro anime nesse episódio, que ao invés de ele ficar só ali na entrada da Tumba das Estrelas batalhando, o anime trouxe pra gente essa visão de como é o interior da Tumba das Estrelas, o que é bem interessante porque eles aproveitaram o cenário para usar como meio de batalha, ou seja, eles deram uma melhorada aí nessa coreografia e nessa progressão da batalha por meio do anime. Aí o Toji começou a explicar pro Suguru que ele é invisível aos olhos dos feiticeiros porque ele não tem nenhuma energia amaldiçoada, mas não faz sentido ele conseguir entrar nas barreiras contendo armas amaldiçoadas que têm energia amaldiçoada. E aí ele explicou que a maldição dele se engole, como se fosse o Vanilla Ice de Jojo, se vocês entendem a referência, e aí quando ela se encolhe desse jeito, o Toji engole ela e ele consegue tornar essa maldição invisível e atravessar as barreiras de feiticeiro para conseguir utilizar a arma no interior dela. Foi por isso que ele conseguiu atacar o Gojo sem ninguém perceber. Beleza, o Suguru não tava nem aí porque o cara tava pensando, ele só queria saber como é que o Toji sabia onde ficava a entrada para a Tumba das Estrelas. Aí ele falou que mesmo que eles tivessem ocultado todos os rastros de energia amaldiçoada, ele ainda conseguia ver as pegadas que eles deixaram no chão. Não me diga! E com isso ele conseguiu entrar na tumba. Ele perguntou o que aconteceu com a empregada, mas a empregada foi de base também, arrastou pra cima. Com essa confirmação em mente, o Suguru já partiu pra cima com tudo, mandando seu dragãozão de novo. O dragãozão era a maldição mais pica que tinha, o mais bravo de todos, foda-se. O Toji rasgou ela no meio, o cara é brabo mesmo, e aí a batalha continuou com a outra maldição do Suguru, que é aquela que é uma maldição imaginária, levando o Toji pro domínio dela. Aí, se você falasse que ela era bonita, você ficava de boa, mas ele não falou que era bonita, já ficou brava com ele e botou um monte de tesouro pra cortar ele. Mas aí o Toji é brabo, pegou aquela faquinha de aniquilar a técnica amaldiçoada, aniquilou também a maldição, não tem problema pro cara. Aí o Suguru tentou até mesmo utilizar sua carta na manga, que seria usar a sua manipulação de maldições pra tirar do pai do Fushiguro a pochete viva dele, mas não deu certo, foi repelido, e aí o Fushiguro deu o The Grace, golpe de misericórdia, que não teve o objetivo de matar o Suguru, mas deixou ele ali em um estado bem acabado. Ele teve misericórdia com o Suguru porque ele não queria que virasse um problema todas essas maldições que ele consumiu, e antes dele levar o corpo da Ariko pros contratantes dele, ele se lembrou finalmente que Megumi era o nome do filho dele e que ele mesmo tinha dado esse nome. Uma referência aí ao episódio 2 do anime, que ele chegou até a perguntar quem era Megumi quando o cara perguntou do filho dele. Você vê que de pouco em pouco o paizão tá melhorando. Até aí, beleza, foi a adaptação do capítulo 73 do mangá. Eles chegaram na associação religiosa Receptáculo do Teu e entregaram a Ariko como eles haviam prometido que fariam. A pochete do Fushiguro gorfou ela pra fora e o chefe da associação pegou a Ariko e levou embora. Tiveram vários momentos de interação do Fushiguro com o agente dele e eles falando tudo do que tava acontecendo, zoando, eles iam comer juntos depois, mas daí acabou que não deu em nada e o Fushiguro foi voltando de boaça pra casa. Quando ele subiu numa estrutura ali cheia de pilares, e adivinha quem voltou para assombrar o Fushiguro? Exatamente, o eloquente sommelier de animes pedindo para seus queridos telespectadores que deixem a sua inscrição e o seu like no vídeo. Como os bons apreciadores da boa cultura que vocês são, todo like e toda inscrição que for realizada neste canal influenciará na quantidade de pessoas que receberão as boas recomendações aqui do canal em suas respectivas sessões no YouTube. Toda ajuda é importante para o canal crescer. É muito fácil para você deixar esse like, para você deixar essa inscrição, e no fundo você sabe que elas são essenciais para que qualquer canal cresça. E se você curte o meu conteúdo, você curte o que a gente está fazendo aqui, não se esqueça de deixar esse apoio, pois vai ser muito importante mesmo para a gente continuar criando conteúdo e expandir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Mas como eu tenho certeza que são apreciadores da boa cultura, vossas senhorias já devem ter deixado o like há muito tempo. Muito agradecido pela ajuda de todos os senhores. Retornaremos então ao vídeo. Não fui eu que apareci no episódio, infelizmente, mas claro que foi o que todo mundo estava esperando, que é o próprio Gojo versão iluminado aparecendo para destruir o Toji dessa vez. E aí o Gojo se pôs a explicar o que estava acontecendo. Se nem o Toji estava entendendo, quiçá a gente, aí ele começou a explicar da sua técnica amaldiçoada reversa e que ele focou toda a sua energia do final da vida dele para tentar desenvolver essa técnica e curar as condições físicas dele naquele momento. Aí ele explicou como é que funciona a técnica amaldiçoada reversa. A energia amaldiçoada em si é uma
energia negativa que afeta o seu corpo, mas o máximo que ela pode fazer é fortificar ele. Então o que você precisa fazer para transformar ela em uma energia curativa, nada mais é do que multiplicar a energia negativa com a energia negativa. Se você não reprovou na escola, você se lembra que multiplicar negativo com negativo dá um número positivo, e essa foi exatamente a explicação que foi dada no mangá e no anime para justificar a existência da técnica amaldiçoada reversa, e até um pouco de filosofia nisso, né? O mal te fortalece enquanto que o bem te regenera. Se você pensar um pouquinho, o cara foi um pouquinho longe nessa. Parabéns aí pra GG Akutami. Então é isso, ele desbloqueou aí a nova técnica suprema dele, que foi o passo que ele necessitava para aperfeiçoar todas as suas outras técnicas, e com essa técnica amaldiçoada reversa, ele conseguiu inclusive utilizar o seu vermelho, que é a repulsão dele, a repulsão infinita, de maneira muito menos dispendiosa agora contra o Toji. Ele estava completamente insano. Eu não sei se foi iluminação, se foi uma erva que ele fumou, mas ele estava nas alturas. Começou a batalha ali, o Gojo já chegou tacando a Red Pill no Fushiguro e jogou ele lá na frente da associação. Isso já foi o suficiente para danificar um pouco o Fushiguro, ainda bem que não foi censurado como leitinho, e o Fushiguro afirmou que o Gojo era realmente um monstro. Esse no mangá foi o fim do capítulo 74, teve pouquíssimas mudanças que nem valem ser mencionadas do mangá pro anime. Basicamente, enquanto o pai do Fushiguro estava conversando com o chefe da associação, o local ali era diferente. Só isso que mudou de um pro outro. No resto, até a coreografia de batalha é idêntica, os enquadramentos ali são idênticos também com o mangá. E aí o anime prosseguiu mostrando o pai do Fushiguro preparado para enfrentar o Gojo, mas ele sentia no fundo da consciência dele que tinha alguma coisa errada acontecendo. O Gojo não estava normal, aquilo ali era uma existência desconhecida que talvez pudesse ser o feiticeiro mais poderoso dos tempos modernos que já apareceu na humanidade. O Gojo realmente parecia que estava fumado, ele começou a fazer um monólogo ali explicando que ele estava sentindo um prazer inimaginável pela vida, começou a mostrar a natureza como se ele estivesse em sincronia com a natureza também. A verdinha dele estava potente, ou ele realmente alcançou um novo estado de iluminação. Apatia total, nirvana, sei lá, alguma coisa, não tem outra explicação. O Gojo estava se sentindo tão bem que ele não conseguiu nem mesmo pensar em matar o Toji por vingança ali. Tudo ele tava pensando ali, como diria Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor. O pai do Fushiguro tava tentando qualquer coisa ali pra conseguir acertar o Gojo com a adaguinha anti-maldição que ele tem, e aí o Gojo foi perspicaz e percebeu que o pai do Fushiguro sabia a maioria das técnicas da família Gojo, porque ele era um integrante da família Zenin. Mas nem mesmo os membros da família Gojo conheciam essa técnica que o Gojo estava prestes a utilizar. Cronologicamente foi a primeira vez dele utilizando, que foi a técnica roxa, basicamente comprimir a repulsão infinita com a atração infinita e com isso gerar um componente inédito chamado roxo, uma força desconhecida. Aí ele tacou o roxão na cara do Toji e infelizmente nem mesmo o shape das lendas conseguiu tancar o roxão do Gojo. Lá ele. Se qualquer dia uma marca de donuts quiser fazer um donut temático de anime, nós temos mais um integrante para vasta gama de donuts perfeitos para eles fazerem. Se bem que esse donut é imperfeito comparado com os outros. Esse donut pegou só a parte esquerda do corpo, enquanto que os outros foi realmente no meio. E ele também foi escalado para seleção. Infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista com relação ao personagem dele. Mas no final ele deixou um pouco das visões de vida que ele tem. Ele explicou ali que por ser sempre rejeitado pelo clã Zenin, ele sempre quis desrespeitar tudo e todos, inclusive ele mesmo. E por causa disso, ele acabou tomando decisões que talvez não fossem muito boas, e a pior delas, ele confessou que foi tentar enfrentar o Gojo. E aí o Gojo perguntou pro Toji quais eram as últimas palavras dele, e ele falou que o filho dele seria vendido pro clã Zenin de 2 a 3 anos a partir dali, e que ele deveria fazer o que ele bem entendesse com essa informação que ele deu. E ele morreu em pé mesmo, naipe barba branca, não tão heróico, né, porque ele é um vilão, mas morreu ali no drip. Dripado ele tava. E esse foi então o fim do capítulo 75. Mas esse episódio em específico utilizou o fim do episódio para prolongar um pouco do mangá, para eles terminarem um ponto bem fechadinho, antes deles irem pro time skip que vai ter no próximo capítulo. Então eles pegaram o iniciozinho do capítulo 76 e colocaram nesse fim de episódio, que foi justamente do Suguru chegando e percebendo que a pochete do Fushiguro estava toda acabada, e indo até o interior ali da associação do recipiente do tempo, e vendo que tinha várias pessoas aplaudindo o Gojo, carregando o corpo da Riko para fora dali. O Suguru imediatamente percebeu que tinha alguma coisa de diferente acontecendo com o Gojo, ele não estava normal, e o próprio Gojo disse que ele estava se sentindo completamente indiferente naquele momento. Ele perguntou se queria matar todas aquelas pessoas e que ele não sentiria o mínimo peso na consciência por fazer aquilo, mas o Suguru decidiu não fazer nada com eles porque eles não têm culpa, eles só estão ali completamente alienados. Aí teve um take muito interessante, que é meio que a divisão entre o vermelho e o azul, o Gojo pertencendo ao vermelho e o azul pertencendo ao Suguru, que mostra justamente o início da divisão ali entre os dois, a dualidade que se estabeleceu entre os dois a partir daquele momento. Não só isso, mas também mostrou o Suguru sucumbindo às palmas daquelas pessoas em volta dele,
e mostrando que enquanto que todas as pessoas estavam ali no azul, ele estava começando a se afundar num abismo, representado pela cor preta sugando o azul em volta dele. Que foi um take bem poético e que serviu para finalizar perfeitamente o episódio. Eu achei que foi muito boa essa adição, ficaria meio que desconexo do episódio que vem, caso eles tivessem adicionado esse início do capítulo 76 só no próximo episódio. Então eles adicionaram o início do capítulo 76 nesse finalzinho, justamente para que no próximo episódio eles já tratem do time skip que houve entre os incidentes ali da morte do pai do Fushiguro e da continuação do passado do Gojo. Eu agradeço por terem acompanhado até aqui e eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Se vocês acham que o Gojo despirocou de vez e que ele vai ficar cada vez mais maluco, ou vocês acham que o Suguru vai ficar maluco antes dele. Porque deu pra ver que os dois ali estão bem estranhos, enquanto um tá se afundando no abismo, o outro tá ficando um pouco mais apático. Qualquer outro comentário que vocês queiram fazer sobre o episódio, podem ficar à vontade que eu vou estar respondendo vocês. É só comentar, não tenha medo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!